Amém, irmãos? Mais uma palavra eu estou colocando aqui no meu canal para abençoar a sua vida e que a palavra de Deus venha trazer resultado nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo Espírito Santo que tem abençoado e tem nos direcionado, Pai. Então, a palavra que eu vou falar hoje é do Salmo 106, o versículo 7 ao 13, que diz assim: Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras, lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios. Amém? Então, fazendo uma introdução nessa palavra, o título dela é A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel. Até o versículo 12, vemos a graça, favor imerecido, sendo derramado por Deus sobre a vida do homem. Mas nós, precisamos dar uma resposta para Deus, pois Deus também é justiça. Às vezes, vivemos como se Deus não atuasse com graça, perdão e amor. Nos culpamos, achamos que não tem jeito para nossos delitos, nossos pecados, nossos erros. Mas também existe o outro lado, existe o contrário, né? Vivemos como se Deus fosse só graça, amor, e esquecemos que Ele também é justiça. Cabe a nós o livre-arbítrio, né? A livre escolha que Deus nos deu, né? Só que a gente não pode esquecer que nós temos a livre escolha, mas nós não temos a livre consequência. É como alguém que coloca a mão no fogo e não quer que se queime, né? É lógico que quando colocar a mão no fogo vai se queimar, não tem como não ter essa consequência, né? Mas eu tenho livre escolha de botar a mão no fogo ou não. Então, não existe uma tabela de pecados, mas existe uma tabela de consequências. Exemplo: se eu odiar o meu irmão com vontade interior que ele morra, é pecado de morte, mas a consequência de matá-lo fisicamente é diferente, né? Então, do versículo 13 em diante, eles começam a colher as consequências de ser desobediente. Até falando um pouco de números na Bíblia, né? Os números 3, 7 e 12 são números de Deus. Eles se repetem muitas vezes na palavra, de ponta a ponta. E como Satanás copia tudo que Deus faz, os números 9, 11 e 13 são números usados no satanismo. São números de Satanás. Até se vocês lembrarem que o ataque às Torres Gêmeas foi justamente no dia 11 do mês 9, porque o número 9, 11 e 13 são os números de Satanás, né? Então, a gente vê que exatamente no versículo 13, né, que os problemas começam, que ele diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Na versão da Bíblia Viva diz assim: mas que tristeza, logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber seu plano. Então, as consequências da desobediência, que é o que vamos falar hoje, né? Ou da fuga do desígnio. Jonas, o profeta Jonas, ele fugiu da missão, do desígnio que Deus tinha estabelecido para ele, né?
E a gente sabe, né, quais foram as consequências negativas, né, que isso trouxe para a vida dele. O que é o desígnio de Deus? O desígnio são seus planos, seus projetos, seus propósitos que ele tem de amor para conosco, ou a missão que ele tem para a nossa existência, ou a nossa cruz. Muitas vezes as pessoas confundem os problemas com a cruz. A cruz é a missão que Deus tem para cada um de nós. Então a gente tem que cumprir, carregar a cruz é cumprir a missão, o qual nós fomos criados nessa terra. Até respondendo aquelas 3 perguntas que a maioria das pessoas tem, né? De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou, né? São as 3 perguntas que a humanidade pergunta, né? Fica se perguntando, né? É perigoso não andar no projeto de Deus, pois temos 2 projetos para a nossa vida, pré-estabelecidos por Deus antes da fundação do mundo. Isaías 46:10 diz assim, vou ler o 9 também. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então é impossível o homem na sua pequenez não cumprir o propósito que Deus estabeleceu, pois ele mesmo disse, né, ali no 10, na parte B, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, temos Deus tem um projeto para a nossa vida. E temos estabelecido um projeto com Ele e um projeto sem Ele. Cada projeto acaba num destino. O destino é irrevogável, imutável e eterno. Se escolhermos ficarmos sem Deus, que é o outro lado, né? Então vamos passar a eternidade distante dele. Então é melhor decidirmos por ele aqui na Terra, nesse tempo que temos aqui, né? E quando você não escolhe, a ausência da escolha também é uma escolha. A ausência de uma decisão também é uma decisão. Eu tenho que decidir por ele. Eu não tenho outro caminho. Nós fomos predestinados para a salvação, como diz lá em Romanos 8:29. Romanos 8:29, que diz assim: portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então, todos temos um destino pré-estabelecido por Deus desde o princípio, mas é todos para salvação, não uns para salvação e outros para perdição, como algumas veias teológicas trabalham em cima dessa ideia que Deus escolheu alguns para o céu e predestinou outros para o inferno. Isso não é bíblico. Todos foram predestinados para a salvação. Então, quando o povo saiu do destino, da rota estabelecida por Deus, começaram uma série de problemas que são conhecidos por nós até hoje, mesmo passando 3.441 anos. Esse Salmo 106 foi escrito por Davi em 1422 a.C.
Então, agora eu vou enumerar algumas falhas que se sucedem aqui para frente, né? A primeira coisa que está ali no versículo 14, que é o primeiro versículo depois do 13, né? Que diz assim: entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E no 13 diz que se esqueceram das suas obras. Então a primeira coisa é esqueceram das suas obras. Cuidado com a ingratidão e a amnésia espiritual. Isso é muito perigoso. Como posso esquecer de algo que aconteceu esse ano, ou esse mês, ou esta semana? Aqui está falando daquele fato do mar ter se abrido, né? Porque é uma coisa extraordinária, né? O mar, o povo sai e daí quando chega ali na frente do mar, Moisés toca no mar e o mar se abre. Ali, pelos estudos que fizemos aquele ponto onde o mar foi aberto tem 110 metros de altura, de profundidade. E foi aberto uma largura de 900 metros. E o comprimento é de 10 a 50 quilômetros de comprimento. Então foi um espaço muito grande e uma parede muito alta de água, né, de 110 metros foi aberto. Então até a gente faz uma pergunta: quem já viu o mar se abrir e formar uma rua que a palavra diz que ficou como um deserto no chão? Não, eles não enterravam os pés. Eles caminhavam como se caminhassem no deserto, estavam no abismo do mar, né? Então foi uma coisa extraordinária. Se acontecesse uma vez na vida de qualquer pessoa, a pessoa nunca esqueceria. Como o povo esqueceu disso, né? A gente tem que cuidar às vezes para não botar a nossa vida só no extraordinário. E a nossa vida também existe o ordinário, que é o dia a dia, né? Às vezes as pessoas ficam felizes só quando o extraordinário acontece. Mas esse é um perigo, porque nem sempre o extraordinário acontece. Então temos que se firmar em Jesus e ter a vida abençoada no ordinário, no dia a dia, né? Então eles não deram crédito para o milagre. Não responderam ao grande amor de Deus. Não foram gratos pelo grande livramento de Deus, matando todos os seus opressores e inimigos. E o mais importante, frisarmos na nossa mente: enquanto estou precisando na luta, na adversidade, no fundo do poço, levo a instrução à risca. Um exemplo, né? Como uma pessoa em um prédio em chamas, prestes a perder a vida. Daí aparece um homem com roupa de bombeiro, chapéu de bombeiro, com uma máscara de oxigênio para te salvar. Você obedece a instrução à risca, sim ou não? Claro que você obedece, porque a sua vida está em risco. Porque vou morrer e com o meu braço não consigo me salvar. Preciso dele para sair dessa situação. Enquanto consigo com o meu braço, fica tudo tranquilo. Mas quando não consigo, pelo braço de Deus, peço para Deus me ajudar, né? É como enquanto vai tudo bem, eu tô com as rédeas da minha vida na mão. Mas quando a vida começa como um cavalo e uma carruagem, começa a ir para o lado do desfiladeiro e eu não consigo mais segurar, eu entrego as rédeas para Deus e digo para ele: agora tu te vira, Deus, que eu não consigo mais. Daí é essa hora que entra a fé, né? Mas por que a gente não tem essa fé enquanto tá tudo bem, né? Segunda coisa, cobiça, que está ali no versículo 14. Então entregaram-se à cobiça no deserto. O que é cobiça? É um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa.
desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência, quando desvio do propósito de Deus, meu eu interior, o meu maior inimigo, eu mesmo, começa a crescer dentro de mim, como um leão, com poder de destruição ou autodestruição. Em Tiago 1,15, eu vou ler agora na Bíblia Viva, que diz assim: estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Então temos que cuidar com os nossos pensamentos, não tomar atitudes baseadas em sentimentos ou maus pensamentos. Temos que segurar. Terceira coisa, inveja. O que é inveja? É um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Não faço o que o outro fez para ter algo que ele tem, mas quero ter, mesmo sem ter pagado o preço que ele pagou. Inveja de coisas, inveja de caráter, inveja de personalidade e até, infelizmente, né, irmãos, inveja de ministério. Quando um irmão começa a crescer dentro da igreja, muitos se levantam com inveja. Isso é uma pena, né? A inveja é um sentimento que corrói a pessoa e paralisa ela de lutar por suas próprias coisas. E às vezes sentimos, mas cabe a nós controlá-la. Tem uma frase de Martim Lutero que diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, às vezes é impossível a gente impedir que um pensamento mau, uma inveja, um ciúme venha, assim, pelo que outra pessoa tem ou pelo que outra pessoa é, mas cabe a nós entregar isso para Deus e reprimir esses pensamentos, não deixar que venha fazer um ninho. E isso é muito, muito ruim, né? Isso prejudica muito nossa alma, nossa vida. Até ali diz assim no versículo 15, ó, concedeu-lhes o que pediram, vírgula, mas fez definhar-lhes a alma. Então eles cobiçaram e Deus deu. Só que Deus também fez definhar-lhes a alma. Essa é uma palavra bem forte, né? Quarta coisa, que está lá no 106:19. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Então eles foram idólatras também. Isso é muito grave. É um culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. A Bíblia trata a idolatria como prostituição, como pecado de prostituição. Trair Deus com outros deuses. Lá no Salmo 115, que é um pouquinho mais para frente, ali fala bastante sobre isso. Que diz ali, o título é Honra somente a Deus. No céu está o nosso Deus, versículo 3. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, e Ele é seu amparo e o seu escudo. Então, Deus não quer que a gente adore outros ídolos, né? Ele vê isso como um pecado de prostituição, muito grave. Mas, até a Bíblia católica, temos sérias advertências contra a idolatria, né? Até estranho falar isso, mas em Baruque 6,50, eu vou ler aqui o que diz esse versículo, que é dos livros apócrifos. São 7 livros apócrifos que tem na Bíblia Católica.
E um deles é o livro de Baruque. E no capítulo 6, versículo 50, diz assim: mais tarde se saberá que os ídolos de madeira dourada ou prateada são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis se tornará evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada de divino se encontra neles. Isso é Bíblia Católica. Até não vou falar de outros tipos de idolatria, né? Porque aqui está falando só sobre ídolos, mas tem muitas pessoas que idolatram carros, pessoas, casas na praia, muitos exemplos. Mas nós vamos se ater só nessa parte de ídolos mesmo, de religião, né? Quinta coisa, murmuração. Ato ou efeito de murmurar. Rumor infundado, boato, falatório. Reclamação descabida contra Deus. Reclamar é clamar ao contrário. É como dizer para Deus: tu é incapaz de fazer isso por mim ou para mim. O povo de Israel chegou em Canaã, na terra prometida, 1 ano e 4 meses. Eles já estavam em Canaã desde que saíram do Egito. Mas daí eles mandaram alguns homens para espiar a terra, né? 12 homens. 2 vieram com um relatório abençoado, que a terra era boa, que manava leite e mel, assim como Deus tinha falado. Mas 10 deles espiaram a terra durante 40 dias e trouxeram um relatório totalmente negativo, dizendo que a terra não era tão boa como Deus tinha falado e que tinham gigantes lá que dominavam aquela terra. E que eles, aos olhos dos gigantes, eram como gafanhotos. Mas essa era a visão deles. Não era a visão correta das coisas, né? Então, lá em Números 14, 34, que eu vou ler agora. Números 14, 34. Diz assim, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, irmãos, a gente vê aqui que a murmuração é uma coisa muito grave. Então Deus, cada dia que eles murmuraram espiando a terra, ele somou cada dia e deu uma sentença de 1 ano. E por isso que eles rodaram 40 anos para fazer um percurso que em 1 ano e 4 meses eles já estavam lá. Então eles voltaram para trás e ficaram só rodeando no deserto, até cumprir esse tempo que Deus estabeleceu de julgamento sobre a vida deles. Então a gente vê que é muito grave, né? Então a gente faz uma pergunta: o que você acha dessa conta? Cada dia 1 ano de sentença. É bem complicada essa conta. Sexta coisa, desprezo da terra e não deram crédito à palavra. Precisamos levar a sério o manual do homem, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Conhecer a palavra para não ser destruído, como diz lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitas pessoas estão sendo destruídas em vários locais, em várias religiões, porque eles não conhecem a vontade e a palavra de Deus. Eles não têm comunhão, eles não têm intimidade com Deus para entender qual é a vontade dele e qual é o plano estabelecido por ele para a nossa salvação. Então, devemos ouvir, estudar a palavra e praticar a palavra. Como diz em Tiago 1:22, né? Tiago 1:22 diz assim, vou ler agora. Tornai-vos, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como pode, né? Se a gente só ouvir a palavra e não praticar, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos perdendo tempo. Saber e não praticar é ainda não saber. Precisa estar sempre no centro da vontade de Deus. E para isso preciso dar crédito à sua palavra. Como obedeço à voz do GPS. Quando a gente está num lugar perdido e o GPS diz assim, dobra à direita, a gente dobra. Dobra à esquerda, a gente dobra. E a gente não pergunta pro GPS, tu tá certo disso? E por que para Deus a gente não obedece, ou às vezes obedece pro lado contrário, né? Como a gente falta fé na nossa vida, né? Assim como Abraão, lá em Gênesis 12:1, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. No próximo versículo diz assim, então Abraão levantou e foi. Ele não saiu perguntando, mas para onde eu vou? Ou ele não diz para Deus assim, minha mulher falou que se o Senhor não dizer para onde a gente não vai. Ele simplesmente obedeceu e foi. Isso é muito lindo, né? 7º, indignação ou ira. Sentimento de cólera ou de desprezo, injustiça, afronta, repulsa, revolta, ira intensa, ódio, raiva, sentimento forte, perigoso, e pode colocar a pessoa em 3 lugares que ninguém que me escuta agora queria estar. Primeiro lugar, onde um irritado pode parar, no hospital, né? Se tu brigar com alguém no trânsito, ou levar uma facada, uma coisa assim, um tiro, pode parar no hospital. Ou se tu ficar nervoso e irritado e quiser resolver o problema na hora e der uma facada ou um tiro em alguém, tu pode parar no segundo lugar, que é o presídio. Ou pior, né? Se você vir a morrer, vir entrar em óbito, vai parar no cemitério, que é o pior lugar do irritado. Então temos que ter muito cuidado. Geralmente um incêndio ele começa apenas com um fósforo, ou com até uma faísca, né? Pode gerar um grande incêndio, um grande prejuízo, né? 7ª coisa e última coisa, rebeldia. Qualidade ou característica de rebelde, ato de rebelar-se, não conformidade, reação, contrário de obediência, insubordinação. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é esse pecado de rebeldia, esse pecado de não obedecer a sua palavra. Isso é muito grave. Muitas pessoas eles não aceitam ser mandados, não aceitam que mandem em mim. Isso pode gerar vários problemas, como perda de emprego, perda do casamento, perda de cargo na igreja, perde amigos. A gente tem que entender que independente da posição em que estamos, sempre tem alguém acima de nós. Vivemos num sistema hierárquico. Até no céu existe hierarquia. Vocês sabiam que até no inferno existe hierarquia? Porque Satanás, né, como eu falei no começo, copia tudo que Deus faz. É necessário saber qual é o nosso desígnio ou a nossa missão na Terra, estabelecida por Deus, e fazer com excelência o que Deus quer de nós. Eu vou dar uma dica. Como sabemos qual é a nossa missão na Terra? Um pregador americano famoso, Dr. Michael Murdock, ele diz que aquilo que te dá raiva é a tua missão. Se você vê moradores de rua e você fica angustiado, aquilo te toca o teu coração, que dá vontade de alimentar eles. Se você vê Jesus neles e você quer tirar eles daquela situação, a tua missão é pregar para esse tipo de pessoas.
ou prostitutas, ou doentes no hospital, ou crianças em orfanatos, velhos em asilos, aquilo que te dá uma revolta, te dá uma ira, mas para o lado não de ira de destruição, mas de ira de consertar as coisas, de fazer as coisas corretamente. Essa é a sua missão. Então, que Deus venha abençoar nossas vidas através dessa palavra e que venha trazer, venha nortear a tua vida essa palavra que está sendo pregada agora. Então, concluindo essa palavra, estando na luta ou na bênção recebida, no vale ou no monte, sempre ouvir Deus antes de dar o próximo passo. Não dar vazão aos nossos sentimentos e pensamentos destrutivos. Levar a instrução à risca, mesmo não entendendo nada, como Abraão, fez lá no 12. Até eu vou ler isso porque eu acho isso muito importante. Gênesis 12. Só para nós gravar bem essa palavra que eu acho muito linda, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que diz no versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, ele não respondeu, ele simplesmente levantou e foi, como um servo obediente àquilo que Deus mandou ele fazer, Então, devemos procurar saber qual é a nossa missão na terra, nossa cruz, nossa missão na igreja, no projeto de Deus, investir toda a força ali. Ali está a nossa alegria, ali está a nossa plenitude, ali está a nossa vida abundante. Só vamos ter vida abundante quando estivermos totalmente no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para o ser humano estar é no centro da vontade de Deus. Esse plano de Deus para a tua vida, no momento que tu aceitar ele, nada te tira dessa posição. Satanás, ele fica incapaz de te tirar do projeto de Deus. Ele não tem esse poder, porque esse projeto está acima de tudo, até acima dele, porque foi estabelecido por Deus. E não olhar para trás, mesmo em profunda oposição, com perseverança, se esvaziar do eu para Deus encher do Espírito Santo. Pois não se pode encher algo que está cheio. Preciso morrer para me encher da vida de Deus. Não tem como colocar gasolina num copo que está cheio de água. Eu preciso esvaziar a água. Então nós precisamos nos esvaziar das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nos agrada e Deus sabe aquilo que precisamos, mesmo antes que abrimos a boca para pedir, porque Deus sabe tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Então, irmãos, que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha lhe fortalecer, pois a Bíblia nos fortalece. E a palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós não podemos nos esquecer que além do alimento para o corpo, a nossa alma necessita da palavra. A nossa alma é saciada pela palavra. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. Mas daí você me pergunta, mas Satanás também usou a palavra. Qual a diferença se Jesus usou a palavra e Satanás também usou a palavra? A diferença é que Jesus usou a palavra dentro do contexto correto e Satanás torceu a palavra.
Satanás é especialista em torcer a palavra, com paradigmas, com sofismas. O trabalho dele é torcer a palavra, inverter a palavra. Ele fez isso com Eva lá no Jardim do Éden. Então você tem que estar atento e vigiando para não cair nas astutas ciladas do diabo. Essa é a palavra que eu tenho para você, que essa palavra venha abençoar a sua vida. Venha se inscrever em nosso canal e que essa palavra venha abençoar. É o que te pedimos, Senhor, venha abençoar essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Toca com teu espírito em cada vida. Enche da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Somos pecadores, mas precisamos da tua palavra. Precisamos, Pai, que tu venha colocar a tua palavra em nosso coração. Nada somos diante da tua grandeza, diante, Pai, dos teus projetos, dos teus propósitos. Somos pecadores. Nós te amamos e precisamos, Pai, andar no teu projeto e dentro da tua palavra. Muito obrigado por ter nos deixado essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por ter deixado a tua palavra que nos fortalece e nos alimenta. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.